Bom, então, boa noite. É, Meu grupo vai falar sobre os sistemas de cultivo e dinâmica da matéria orgânica, a disciplina de fertilidade do solo. Meu grupo é o Aníbal, eu, né, Gustavo Foleto, Orlando Mioto, Rafael Laguna e Stefano. Lembrando que esse trabalho é relativo a tanto a parte prática que a gente fez na casa de vegetação, quanto a parte teórica. Bom, então começando, né, só um resumo sobre a agricultura no século XXI. A agricultura sempre foi evoluindo desde quando se fazia aração com boi. Hoje a gente já tem máquinas e instrumentos específicos para isso, combinando tecnologia digital e sistemas de precisão para aumentar a eficiência, como o próprio piloto de tratores, né, piloto automático e plantadeiras com desligamento automático linha a linha, buscando, né, melhorar a eficiência e tentando reduzir ao máximo, né, o custo, né, de produção para que o produtor tenha um lucro, né? Enquanto práticas sustentáveis buscam reduzir impactos ambientais, que também é um objetivo, né, da agricultura moderna, tentar produzir ao máximo, porém tentar, tentar reduzir ao mínimo, né, o impacto que isso causa na parte ambiental. Os avanços em biotecnologia e genética fortalecem variedades mais resistentes e produtivas também. A gente vê cada dia, cada mês, né, lançando novas variedades de soja, de milho, gergelim, algodão, variedades que cada vez mais estão produzindo mais para atender a demanda de cada terreno, né? A gente tem, por exemplo, algumas variedades que se dão melhor no cerrado, algumas variedades que se dão melhor no bioma amazônico, umas que aguentam mais chuva, outras que aguentam mais seca. Bom, e a globalização dos mercados com essa agricultura moderna. Ela está cada vez mais integrada aos mercados globais. A gente vê isso, por exemplo, com o travamento da soja na Bolsa de Chicago. A gente tem também agora a possibilidade de travar boi na Bolsa. E isso cada vez mais vai ampliando o leque para o produtor ficar mais amparado, né, a essa venda, né, do que ele produz, ampliando o acesso a novas tecnologias e oportunidades comerciais. Essa conexão ela favorece a troca de conhecimento entre países e fortalece práticas inovadoras, mas também exige maior competitividade e adaptação às demandas internacionais, né? Isso é uma lógica. Quanto mais globalizado, mais oportunidades vai ter, porém maior vai ser a concorrência, né? Maior vai ser a concorrência, maior vai ser a disputa por preços. E agora falando um pouco mais sobre o impacto, né, ambiental. Ela exerce forte pressão sobre o meio ambiente, querendo ou não, porque é onde usa para produzir, querendo ou não, a gente usa, né, o meio ambiente, principalmente pelo uso intensivo de recursos naturais e pela expansão das áreas cultivadas. Esse processo contribui para o desmatamento, emissão de gases de efeito estufa e contaminação de solos e águas. Querendo ou não, ainda há bastante desmatamento principalmente de florestas, que áreas de floresta, porque áreas de floresta são, né, consideradas as melhores áreas. Emissão de gases de efeito estufa, isso não é só uma prática na agricultura, mas sim no mundo inteiro, né? Hoje a gente vê, né, que essa emissão cada vez mais está só aumentando, assim como nas indústrias, nas cidades, e contaminação de solos e águas. Agora, uma curiosidade, né, de emissões de gás carbônico, CO2, a agricultura responde por mais de 23% das emissões globais de dióxido de carbono. Esse cenário reforçando a necessidade de sistemas sustentáveis capazes de reduzir impactos ambientais e garantir, né, a produção de alimentos. Então, como o nosso tema do trabalho aqui já diz, né, sistemas de cultivo e dinâmica da matéria orgânica, a gente vai falar um pouco sobre alguns sistemas e alguns meios de para você utilizar esse plantio, tentando reduzir ao máximo, né, o impacto ambiental.
que isso causará no seu sistema. Lembrando que quanto mais impacto ambiental você causa, mais prejuízo você está trazendo para você. E o primeiro que a gente vai falar, acho que é o mais conhecido, que é o SPD, que é o sistema de plantio direto, onde ele se baseia na produção de palhada e na ausência do preparo do solo, né? Então, diferentemente do método convencional, onde você plantava o soja, o milho e passava grade, aqui não, você planta o soja, milho e daí deixa aquela palhada. Você deixa a palhada, não revolve a terra, mantendo, né, uma cobertura permanente com palha ou vegetação. Essa prática reduzindo a erosão, melhorando a retenção de água e contribui para o aumento da matéria orgânica, tornando a produção mais sustentável e eficiente ao longo prazo, né? Vários estudos já estão confirmando isso, que o sistema de plantio direto é o mais sustentável para o solo, é o que vai melhorar a microbiota do solo, vai melhorar a penetração de água, de fixação de carbono, que hoje é um dos maiores requisitos para a lavoura é a fixação de carbono. A gente já sabe que quanto mais carbono fixado, mais a planta consegue produzir, mais melhor, né, ela vai se desenvolver. Contribui para a redução, né, da erosão em áreas muito quebradas, em áreas muito íngremes. A erosão ela reduz bastante, né, a produção. E o aumento da matéria orgânica, como a gente já sabe, né, é, é extremamente fundamental para a produção. Apesar de quanto mais matéria orgânica, mais ácido o solo fica, mas é extremamente necessária a matéria orgânica. A gente precisa dela para produzir, precisa dela, como eu falei, para a microbiota do solo. A gente sabe, né, que quanto mais micro-organismo no solo, mais benéfico isso é para a produção. E aqui eu tenho um quadrinho, né, mostrando um pouco, né, dos benefícios do sistema de plantio direto em relação ao plantio convencional. A gente fala sobre qualidade de solo, a gente fala sobre temperatura superficial, porque a gente sabe que quanto mais palhada, mais úmido o solo fica e assim, e com isso mais a temperatura fica menor, reduzindo o estresse da planta, fazendo com que a planta, em vez de gastar energia para baixar essa temperatura, ela gasta energia para produzir. A gente tem infiltração de água, né? Quanto mais velho for esse sistema, melhor a infiltração de água. Emergência de sementes, evaporação, erosão, como eu falo, redução, né, da erosão. Matéria orgânica e carbono, é o que eu falei, né? Extremamente importante. Hoje a gente vê que matéria orgânica e carbono estão muito ligados à produtividade. Então, quanto mais matéria orgânica e carbono, mais produção. Fertilizantes e corretivos. Já tem-se alguns estudos de que quanto mais tempo for que esse sistema de plantio direto, menos adubo usa. Então, já parte ali também para essa parte da economia. Olá, professor, boa tarde. Eu sou o aluno Rafael Antônio Laguna Garcia e, desse modo, eu vou continuar a apresentação. No caso, eu vou falar agora sobre as principais diferenças sobre o plantio direto e o plantio convencional. No caso, historicamente, o plantio direto e o plantio convencional começou anteriormente, né, com uso intenso de grades e arados com finalidade de revolver o solo, assim matando as plantas daninhas, mas a gente tem um ponto maléfico nisso, né? Que é a alta disponibilidade de oxigênio na matéria orgânica do solo, que é muito negativo para o solo. Por quê? Porque a partir do momento que você aumenta a disponibilidade de oxigênio para a matéria orgânica do solo, as bactérias e micro-organismos que estão ali presentes, elas vão decompor essa matéria de uma maneira muito acelerada. Desse modo, a gente não vai ter uma boa utilização da matéria orgânica, porque ela vai ser decomposta de maneira muito rápida. E assim a gente acaba atrapalhando a fertilidade do solo. Já no plantio direto, como a gente não tem esse revolvimento, a gente tenta matar a planta daninha de outra maneira, que no caso não é matando, é evitando que ela cresça. A gente joga uma camada de palhada
por cima da lavoura, que geralmente é uma palhada antecessora, como o caso do milho, do soja. E essa palhada vai dificultar a capacidade de fotossíntese da planta, porque essa palhada vai encobrir a muda não, a plântula, dificultando a sua capacidade fotossintética, assim atrapalhando todo o desenvolvimento da planta. Agora eu vou apresentar algumas das principais diferenças, né? Plantio direto, o solo não é revolvido, a gente mantém a palhada na superfície, a gente tem uma conservação de matéria orgânica e maior sequestro de carbono, a gente também tem uma redução na erosão e melhor retenção de água, também dificulta a erosão por causa da questão da palhada. A palhada ela cria uma camada protetora por cima do solo, fazendo com que a gota da chuva não tenha contato direto com o solo, e sim com a palhada para depois entrar em contato com o solo, evitando assim problemas com erosão, coisa que não acontece no plantio convencional. A gente tem problemas severos com erosão, como em algumas regiões do Paraná que eu já visitei. E outra questão é a sustentabilidade, porque a sustentabilidade produtiva, com o menor custo e longo prazo, né? Com menores gastos você tem bons frutos. Já o plantio convencional, ele tem um revolvimento intenso de solo, que acaba com os colóides do solo, dificulta muito a aeração do solo, pode compactar solo, questão com erosão e N outros problemas. A maior exposição à erosão, como dito anteriormente, grande perca de matéria orgânica também, e a necessidade frequente de insumos para manter a fertilidade. E também temos outros problemas que, no caso, são com a parte física do solo, que a gente vai desestruturando ele ao longo do tempo. Aqui a gente mostra nitidamente algumas das diferenças. Na imagem do canto superior esquerdo, a gente vê o nosso queridíssimo plantio direto, uma camada de palhada vigorosa, bem boa, com as plântulas de soja. A única diferença no plantio é que a gente vai ter que prezar por discos de cortes que cortem a palhada, né? Que pode ser alguma coisa que agregue negativamente, porque querendo ou não tem um custo, mas é muito mais viável do que o próprio plantio convencional. E no outro lado a gente tem o próprio plantio convencional, que a gente está apenas revolvendo o solo para matar as plantas daninhas. E no outro lado, um exemplozinho da questão de enraizamento, melhora também na quantidade, na temperatura do solo, porque quando o sol bate direto na palhada, reflete mais radiação e diminui a chance de você cozinhar as sementes durante o período de germinação, assim melhorando a qualidade das sementes. Agora a gente vai falar um pouco sobre a realidade nacional, né? Hoje em dia, o Brasil é uma autoridade de referência global na agricultura conservacionista. E isso não foi por acaso. A gente teve um grande problema que ocorreu justamente por causa do plantio convencional, que é o que a gente estava tendo muitas percas de solo. Grandes percas de solo que a gente tinha que segurar de alguma maneira. Tudo causado pela erosão, né? Que afetava nas lavouras da década de 90, de 1970 a 1980. Logo após essa crise, a gente teve uma adoção muito rápida ao plantio direto, que, adaptado às condições tropicais, permitiu que a agricultura brasileira crescesse em produtividade sem a necessidade de expansão desordenada, né? No caso, a abertura de novas áreas. A retenção de umidade e o melhor perfil químico e biológico do solo viabilizavam muito esses métodos. Inclusive, a consolidação até de 2 a 3 safras no mesmo ano agrícola, em diversas regiões. Esse avanço consolidou o Brasil como um case internacional de inovação e tecnologia no campo, mostrando que é plenamente possível aliar alta produtividade, eficiência, economia e conservação dos recursos naturais que a gente tem aqui no Brasil. Dando continuidade, eu vou falar sobre a LPF, que é a Integração Lavoura, Pecuária e Floresta, que é basicamente um grandiosíssimo consórcio, que é uma rotação e sucessão de componentes agrícolas, pecuários e florestais, tudo na mesma área. O grande diferencial do LPF é que a sinergia entre esses componentes é a seguinte: a fase da lavoura, a gente corrige o adubo no solo. As pastagens que vêm subsequentemente, elas aproveitam esses resíduos de fertilidade e introduzem um grande volume de raízes no solo, que melhoram sua estrutura física, criando mais macroporos dentro do solo, melhorando a qualidade física do solo.
Já o componente florestal, ele cria um microclima muito favorável, oferecendo um grande sombreamento que ajuda no bem-estar animal, além de fornecer madeira e biomassa, que é alguma outra fonte de lucro que você vai tirar disso. E do ponto de vista econômico e ambiental, o ILPF diversifica a renda do produtor rural ao longo do ano, que é o que a gente vai mitigar alguns riscos de mercado, como problemas com commodity. É a própria soja, que varia muito de preço, tanto na época da baixa quanto na época da alta. Além disso, ela maximiza o sequestro de carbono e a ciclagem de nutrientes, tornando o ecossistema agrícola muito resiliente e muito cíclico, né? Porque ele sempre vai estar se renovando. E por fim, eu vou falar como todas essas tecnologias chegam até o produtor e que elas sejam adotadas com um grande sucesso. Para isso, a gente utiliza a metodologia de pesquisa e ação. O que é a pesquisação? Ela é um modelo que ela é baseada em dois pilares, que é a criação e a difusão, onde a gente tem uma parte de pesquisa científica, e uma parte de prática em campo. Ela funciona através da articulação de dois pilares, que é o quê? A unidade experimental e as fazendas de referência. As unidades experimentais, elas atuam como vitrines tecnológicas, que é o quê? São onde os sistemas são testados, validados e ajustados com um grande rigor científico. Em seguida, a gente pega essa solução e a gente leva para uma fazenda em si, que é uma fazenda referencial. A gente leva para essa fazenda, ele testa em larga escala, às vezes com uma metodologia dele, não exatamente a que saiu do laboratório. E, e nessas propriedades, o agricultor aplica e valida para ver se realmente funciona na produção que ele tem no dia a dia dele. Essa troca é contínua entre pesquisadores, extensionistas e produtores reduz muito o tempo de transferência do conhecimento e da tecnologia, assim garantindo que o conhecimento científico se transforme em inovação prática e sustentável para o campo. Meu nome é Stefano, eu vou seguir a apresentação, vou falar um pouco dos objetivos, né, os principais objetivos da pesquisação aplicada ao sistema de plantio direto. O foco é promover uma agricultura mais sustentável, aumentando a produtividade, preservando a fertilidade do solo, reduzindo custos e avaliando os impactos ambientais e econômicos das práticas adotadas. O primeiro objetivo é restaurar e manter a fertilidade do solo. Por quê? Porque o solo é a base da produção agrícola e por isso ele precisa ser conservado constantemente. A pesquisação, ela busca recuperar áreas degradadas e manter a qualidade do solo, utilizando práticas como o plantio direto, a rotação de culturas e o aumento da matéria orgânica. Essas técnicas e essas práticas, elas melhoram a estrutura do solo, favorecem a infiltração de água, o que reduz a erosão e garante maior disponibilidade de nutrientes para as plantas, né? Produzir mais com menos insumos. Esse é um outro objetivo e é um objetivo que significa muito, né? Porque ele busca aumentar a produtividade sem depender do uso de fertilizantes e defensivos agrícolas de forma errada, né? De forma excessiva. Para isso, são utilizadas tecnologias como agricultura de precisão, manejo integrado de pragas e, logicamente, o uso racional dos produtos, né? Dos recursos dos produtos. Além disso, a gente consegue reduzir os custos de produção e os impactos ambientais, tornando o sistema agrícola mais eficiente, mais sustentável, melhor para todo mundo. Avaliar os impactos ambientais e econômicos.
A pesquisação ela também avalia esses impactos ambientais e econômicos, a- analisando as práticas que foram adotadas na pesquisa, como a redução da erosão, conservação da água, melhoria da qualidade de solo e diminuição das emissões. Além disso, ao mesmo tempo, analisa-se se essas práticas são economicamente viáveis para o produtor ou não, né? Se elas garantem um retorno financeiro, ou não para o produtor. Se garantir o retorno financeiro, essas práticas são incentivadas e têm uma maior aceitabilidade do produtor. Tipos de sistema de cultivo em plantio direto. Existem diferentes sistemas de cultivo dentro do plantio direto e cada um apresenta características específicas, né? Eu vou falar um pouco sobre os três principais sistemas de cultivo de plantio direto, que são a cobertura morta, cobertura viva e cobertura mista. Todos têm o objetivo de proteger o solo, só que os três são estratégias diferentes de se fazer isso, né? Começando pela cobertura morta. A cobertura morta, ela utiliza a palhada deixada por culturas anteriores, como milho, milhetro, entre outras, e faz com que essa camada deixada que no caso é a palhada, faz com que essa camada proteja o solo de erosões, do impacto da chuva, além de conservar a umidade e principalmente dificultar o crescimento das plantas daninhas onde tem essa palhada, né? Que é hoje um dos principais desafios da agricultura no Mato Grosso, no Brasil, né? E além disso, conforme essa palhada vai se decompondo, ela vai deixando nutrientes no solo, vai melhorando a matéria orgânica e melhora a fertilidade do solo. Cobertura viva. Na cobertura viva são utilizadas espécies como braquiária, amendoim forrageiro, e essas coberturas elas permanecem vivas durante parte do ciclo da cultura, né? Elas também protegem o solo, elas aumentam a produção da biomassa, que é um diferencial em comparação com a cobertura morta, e favorecem a atividade de micro-organismos, né? Que ajuda principalmente na ciclagem de nutrientes. Além disso, em alguns sistemas, como por exemplo a braquiária em consórcio com milho, elas podem servir de pastagem após a colheita do milho, né? Então chegamos ao final da minha parte. Eu vou falar agora sobre a cobertura mista, né? A cobertura mista, ela combina culturas comerciais com espécies forrageiras, né? Ou produtoras de biomassa. E esse sistema integrado, ele diversifica a produção, também protege o solo das intempéries, mas protege o solo o ano inteiro, né? E melhora também a ciclagem de nutrientes, além de aumentar a sustentabilidade da fazenda, né? Da propriedade. Com isso, podemos concluir que a pesquisação ela permite desenvolver e avaliar práticas que aumentam a produtividade, preservam os recursos naturais e garante maior rentabilidade para o produtor, né? Promovendo cada vez mais uma agricultura mais sustentável, né? Uma agricultura que consegue abranger essa sustentabilidade e consegue abranger cada vez mais produtores. Muito obrigado pela atenção. Eu vou deixar a palavra com o próximo aluno que vai continuar o trabalho. Bom, pessoal, para continuar aqui a apresentação, eu me chamo Aníbal e eu vou falar um pouco sobre os impactos no solo da utilização do sistema de plantio direto e do acúmulo de palhada sobre ele. Bom, o primeiro impacto assim que vai ocorrer no solo
vai ser a melhoria da qualidade física e biológica do solo. A palhada que veio do ciclo anterior, né, da cultura anterior, que fica no solo, ela favorece o aumento da estrutura do solo, o que beneficia o aumento da infiltração. Como isso acontece? Com a palhada, a chuva cai, a água precipita, né? E quando o solo está exposto, a tendência da água é ela escoar superficialmente pelo solo. Aí, com a palhada, essa água acaba não conseguindo ter esse escoamento superficial e o solo vai absorvendo aos poucos essa água que caiu no formato de chuva. E evita-se a perca dela. O outro fator, que é a parte biológica, ele é estimulado devido à redução da temperatura e o aumento da umidade ali naquele solo. Porque a palhada, ela em si, ela consegue evitar que os raios solares cheguem no solo, esquentem muito ele, é uma proteção, né? E sem esquentar tanto, também tem menos evaporação de água do solo, o solo acaba perdendo menos água. Bom, continuando um pouco aqui, como eu já disse, essa infiltração de água, que evita o escoamento superficial, protege o solo contra erosões, né? Porque a erosão é a retirada do solo, né, de determinado local para outro local, a partir da utilização da água ou do vento, mas na maioria dos casos é pela água, que escoa superficialmente, adquire uma velocidade muito grande e acaba levando esse solo para regiões mais baixas. E a palhada por si, como ela evita o escoamento superficial, ela protege o solo e conserva a fertilidade dele. Bom, a palhada em si, ela não é matéria orgânica. A matéria orgânica são frações menores dessa palhada, que essa palhada é quebrada por agentes, né? Pode ser diversos agentes, e são quebrados em frações menores, que são conhecidos como matéria orgânica. Essa matéria orgânica advém de resíduos vegetais ou de coberturas permanentes que liberam, tipo, folhas, restos radiculares, enfim, liberam alguns compostos que apresentam elevados teores de carbono e nutriente. Bom, o carbono vai entrar na matéria orgânica da seguinte forma. A planta, ou seja ela uma árvore, seja ela um soja, um milho ou uma pastagem, o carbono vai ser absorvido pela fotossíntese na abertura dos estômatos. Os estômatos vão abrir, vai capturar o CO2 da atmosfera que contém carbono, e a planta vai fotoassimilar esse CO2, vai pegar e transformar esse gás em açúcares que contém carbono. Esses açúcares, por sua vez, são transportados para diversas partes da planta e pode ser realizada a respiração dentro dos processos fisiológicos da planta, o que pode liberar o CO2 novamente para a atmosfera, o carbono. Porém, nas raízes, pode ocorrer, nas raízes ou em restos culturais, pode ocorrer a formação de matéria orgânica a partir de uma matéria morta, né? A partir de uma parte morta, ela pode acabar virando matéria orgânica, né? Sua decomposição, tornar em frações menores, e pode haver deposição por mineralização do carbono no solo. Bom, continuando seguindo o ciclo da matéria orgânica, essa matéria orgânica serve de alimento para os micro-organismos e que eles acabam liberando CO2 e oxidam essa matéria orgânica, que é a liberação do CO2 ocorre pela oxidação da matéria orgânica e esse CO2 volta para a atmosfera. Bom, a matéria orgânica é muito importante para manter a fertilidade do solo, melhorar a estrutura física e estimular a atividade microbiana do solo. O plantio direto é uma ferramenta muito importante para isso, que garante com que haja esses 3 tópicos que melhora a qualidade do seu solo. Aqui no esquema tem a utilização de fertilizantes pela planta, aí a planta produz frutos ou folhas, esses frutos ou folhas os restos, né, acabam se decompondo e formam a matéria orgânica. Bom,
Como já disse, a função da matéria orgânica é melhorar a fertilidade, ou seja, ela é capaz de fornecer nutrientes essenciais para a planta, melhorar as estruturas físicas do solo, pois favorece a formação dos agregados e, consequentemente, melhora a infiltração de água no solo, estimular a atividade microbiana do solo, porque a matéria orgânica serve de alimento para esses micro-organismos e, consequentemente, vai ter uma maior proteção do solo, porque pela redução de erosões, por reter água, e também ambientalmente ela é bom porque ela favorece a diversidade microbiológica do solo. Bom, o esquema aqui tá mostrando a parte física do solo, que é a formação, a estabilização dos agregados e melhor retenção de água. A parte microbiológica, que é melhorada, né? Ela é estimulada devido à maior quantidade de micro-organismos. A parte química, a parte de fertilidade, que com a quebra da matéria orgânica pelos micro-organismos, acabam liberando os compostos, elementos, né, vão ser utilizados pela planta. E sendo assim, a matéria orgânica é importante para a manutenção da função do solo e resultando num solo mais saudável. Bom, nesse outro esquema aqui, eu trouxe a comparação de com e sem matéria orgânica. Com matéria orgânica, ou restos culturais, né, a melhora da estrutura do solo, que é a formação de agregados, fornecimento de nutrientes essenciais para a planta e o favorecimento de desenvolvimento de organismos saudáveis nesse solo. Bom, a parte química que a matéria orgânica favorece é o aumento da CTC, regulação do pH, o pH do solo fica melhor, e a ligação entre minerais no solo também fica beneficiada. A parte física vai ter maior estabilização dos agregados, maior retenção de água e também ela vai ajudar com a propriedade térmica, que seria não deixar o solo esquentar tanto. A parte biológica, ela serve de alimento para os micro-organismos e também ela serve e devido à propriedade física da temperatura, vai servir também de maior quantidade de desenvolvimento de diverso de micro-organismos. Sem ela, provavelmente seu solo vai necessitar de mais aplicação de fertilizantes, ele provavelmente vai ter uma acidez muito maior, maior salinidade e vai estar sujeito a erosões também. Oi, meu nome é Orlando Mioto. Continuando a apresentação aqui, vou falar um pouquinho de plantio direto e acúmulo de carbono. Carbono, que é esse elemento tão importante para a gente. Quando temos o plantio de soja, milho ou qualquer outra cultura, após a colheita sobra, né, o caule e as raízes, que é o que não é tirado do solo. Quando a gente fala em carbono, é muito importante lembrar que, como dito anteriormente, a importância da matéria orgânica, que é a base de carbono. Então, quando a gente tem esse carbono no solo, a gente consegue reter ele, a gente tem um melhor desempenho de micro-organismos, a gente tem um melhor desempenho da planta em si, tanto para a produção de grãos quanto para crescimento. E uma parte importante desse acúmulo de carbono é manter o resíduo vegetal, que é justamente após a colheita, o que fica. Tem ilustrado aí resíduo de milho e de soja. Quantidade de carbono do milho no caule é 44% e 37% radicular. Só que, olha que legal, no solo, a quantidade que fica no milho é 0,09 tonelada por hectare do caule e 0,14 tonelada hectare do sistema radicular. Então, apesar de ter um pouco menos de carbono no sistema radicular, é o que mais fixa. Do mesmo jeito a soja, que tem 50% do caule e 38% do sistema radicular, e de 0,03 para 0,15 tonelada por hectare, o sistema radicular também fixa mais. Essa dinâmica entre matéria orgânica, sistema conservacionista, carbono, dá uma explicadinha rápida aqui. Aqui tem um gráfico que é o balanço entre a velocidade de disposição e a decomposição determinada do acúmulo de matéria orgânica. Então, o que é isso? É qual que é a velocidade que ele decompõe
e quanto que ele vai acumular. Temos ali embaixo que é o carbono adicionado em miligrama. Pode-se observar que a média ali vai ficar entre 6 e 7 miligramas por hectare ano, que é pouco, só que com um sistema que a gente consegue segurar um pouco mais esse carbono, fazer uma rotação de cultura, pegar cultivares que seguram um pouco mais esse carbono, a gente melhora isso, melhora o resíduo de matéria orgânica e, consequentemente, melhora para as próximas culturas. Falar um pouquinho dos impactos econômicos. Redução de custos. Você, mas como é que tem redução de custos se eu só estou plantando para pegar carbono? Calma lá. Quando a gente fala assim, vamos pegar uma planta que fixa mais carbono, trabalhar com ela, trabalhar com bastante palhada, não deixar o solo exposto. Por quê? Você vai ter menos necessidade de químico, porque se você tem mais palhada, você não deixa o solo exposto. Não vai vir tanta planta daninha. E operação de solo, porque se você planta cultivares que têm um sistema radicular grande, um sistema radicular legal, que é o que segura mais carbono, você também dá uma descompactada no solo. Então é uma coisa a se pensar. Maior estabilidade produtiva, porque solos mais férteis. Por que mais férteis? Porque é o carbono que vai virar a matéria orgânica, que é a raiz, que é o caule desse cultivar que ficou para trás aí. A valorização da propriedade, porque hoje em dia a gente tem um sistema bem legal de recompensa. O pessoal que trabalha aí com certificado, né, com cultivares que fixam carbono, tem algumas empresas que bonificam e para o mercado em geral é bem visto. Então você tem uma valorização. Competitividade no mercado implica nisso também. Se você tem uma valorização do teu produto, você vai se sobressair em cima dos outros. Então é bem legal a gente pensar nessa parte de alinhar o conservacionismo, que é conservar o solo, conservar o meio ambiente, com um sistema produtivo, que é uma relação legal. Você vai produzir bem, só que você também está protegendo seu solo, protegendo o ambiente que está ali e valorizando. E o retorno a longo prazo, porque o acúmulo de matéria orgânica, os solos, principalmente aqui do Brasil, como são latossolos, a maioria bem velho, a CTC é baixa. Então, se você acumula matéria orgânica, a maior parte da CTC vem da matéria orgânica. Então, você acaba aumentando essa CTC. Aqui alguns gráficos que mostram cenário de manejo do solo com a agricultura colonial, primeira e segunda, preparo convencional, preparo reduzido e plantio direto, que é o atual, que é o que a gente está vendo aqui. O plantio direto começa aqui, do 4 para o 5. Você vê quanto que é aproveitado de carbono aqui. Tá lá embaixo, de 95 para 2010 aqui, como sobe. É interessante ter essa vista aí. E aqui embaixo está mostrando também a evolução da área de plantio direto no Brasil. De 1940 ali, que tem um pouquinho, até 2010. Olha o tanto que aumentou. Quer dizer que os produtores estão entendendo isso, como é que funciona, estão entendendo que precisa conservar e que o sistema de plantio direto realmente é uma opção muito viável. Concluindo, o plantio direto segue sendo a chave para a agricultura sustentável, que garante o acúmulo de matéria orgânica, reduz a erosão, custos, mantém a produtividade a longo prazo e conserva o solo, conserva todo o sistema produtivo. E a matéria orgânica, que é o pilar na qualidade do nosso solo, como eu disse anteriormente, por ser um latossolo mais antigo, a gente tem uma CTC menor que solos europeus, solos mais jovens, então a matéria orgânica é fundamental para manter essa CTC um pouco mais alta. Se você tiver uma boa palhada, você tem menos planta daninha, você precisa usar menos químico. E com o acúmulo dessa matéria orgânica, a gente também consegue ter uma produção mais sustentável, sem usar, às vezes, tanto produto para ação, por exemplo. Uma frasezinha aqui, produzir mais, conservar melhor e poluir menos. É o sonho da agricultura daqui para frente. A gente conservar o nosso solo, o nosso meio ambiente, poluir menos para conservar a nossa vida e produzir mais, que cada dia, né, a demanda está mais crescente com alimento no mundo. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.